Fundo azul. Com letras brancas surge na tela Google Documentos, inserir texto alternativo e aplicar estilos com NVDA. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa. Nós vamos ver hoje como aplicar o texto alternativo em uma imagem no Google Documentos. Eu estou usando o navegador Google Chrome, leitor de telas é o NVDA e como sistema operacional Windows 10. O primeiro passo é a gente estar com o arquivo do Google Docs aberto, né? E aí, em seguida, a gente vai usar a tecla F6 para a gente passar pelas partes da tela, né? Dentro do navegador, ele é dividido em várias partes. E uma das partes é o Google Docs. Então, vamos lá. Como eu estou usando um notebook, né? Eu preciso de apertar a tecla FN junto com o F6 para funcionar. Barra de ferramentas. Guia, documentos, favoritos, barra de ferramentas, aplicativo, documento, em branco. Aplicativo, documento em branco. E aí agora eu vou usar o comando Alt A. Acessibilidade, submenu 9 de 9. Que aí ele vai ativar o menu de acessibilidade. Então eu vou com a seta para a esquerda até inserir. Inserir submenu 4 de 9. Inserir submenu, aí eu vou com a seta para baixo, o primeiro item é a imagem. Imagem e submenu 1 de 15. Fazer upload do computador 1 de 6. Vou para a direita e aí ele vai me dar uma lista de opções. Fazer upload do computador, pesquisar na web, Google Drive, Google Fotos, por URL ou câmera. Eu vou colocar pesquisar na web é barra lateral, aplicativo, barra lateral, Unipic documentos, Unipic, diálogo pesquisa de imagens Google, seletor pesquisa de imagens Google aberto, carregando, pesquisa. E aí ele me deu eu pesquisei acessibilidade, ele me deu como resultado várias imagens aqui. Grade de imagens. www.public. Com o tab eu chego até as imagens e com as setas direcionais eu vou escolher a imagem que eu quero. www.com não www.publicdomainpictures.net www.flickr.com não selecionado 13 de 5. E aí eu vou dar enter numa selecionado. Grade de limpar seleção botão. Aí ele falou limpar seleção botão. Então ele abriu o menu que está relacionado a essa imagem que eu selecionei. Inserir um item botão. Com tab eu vou até inserir. Unused plural form. Criando as imagens. Guia região do documento. A imagem foi inserida aqui no documento. Conteúdo do documento edição multilinha. Tab. Quando a gente está na tela e a gente vai andar com a seta para direita ou esquerda em relação à imagem, aí ele vai falar Tab. Tab, se ainda não estiver na imagem. Imagem. Então, ele passou da imagem quando falou. Aí eu vou segurar o Shift e voltar com a seta para a esquerda. Imagem selecionado. E aí ele seleciona a imagem. Quando a imagem está selecionada, aí a gente aperta o botão menu de contexto. Menu submenu. E desce. Texto alternativo Ctrl mais Alt mais Y 14 de 15. E acessa o texto alternativo. A gente pode usar também o comando Ctrl Alt Y assim que a imagem está selecionada. Texto alternativo diálogo. E aí no texto alternativo a gente pode escrever o título ou não, né? Fechar botão. Com tab a gente chega até lá. Título edição em branco. Título. S. Símbolo. Espaço. S. I. D. Espaço. D. I. Espaço. S. Aí eu escrevi símbolo acessibilidade e deficiência física no título. Aí eu vou tab novamente para escrever a descrição. E aqui na descrição é onde entra a audiodescrição da imagem.
Descrição edição multilinha em branco. Não vou escrever uma audiodescrição muito elaborada, vou colocar imagem. M. Aí eu coloquei imagem com fundo azul, na cor branca, a figura de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas. E aí a gente vai clicar OK. OK botão. Documento selecionado. Título símbolo acessibilidade deficiência física descrição imagem com fundo azul, na cor branca a figura de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas texto alternativo atualizado. Grupo. Então, aí ele acabou de fazer a leitura do título, da descrição que foi escrita e dizendo que o texto alternativo foi atualizado, ok? Indicador de seleção excluída guia. Desfazer. Para a gente sair da imagem, a gente aperta título. seta para a direita ou para a esquerda, aí a gente sai da seleção da imagem. Se apertar o Tab, ela vai apagar, como vocês acabaram de observar. Agora, um outro fator importante é em relação à acessibilidade, que aí é um segundo tópico que a gente vai falar aqui, é em relação à aplicação de estilos. Então, quebra de página inserida. Seria uma página nova aqui. Então, eu vou escrever um título. S, I, D, espaço, U, E, D, E, I, N, U, L. Coloquei acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Nova linha. Nova linha. E aí embaixo eu vou colocar como se fosse escrever um texto. Acessibilidade. Espaço, U, E, D, L, N, U, Enfim, faz de conta que a gente vai escrever um texto aqui. Então, acima dele, acessibilidade para pessoas com deficiência visual, seria o meu título. E aí, como eu vou fazer para aplicar um estilo nesse título? A primeira coisa é selecionar esse texto. Se eu estou no final da frase, eu tenho que selecionar voltando para a esquerda. Se eu estou no começo da frase, eu tenho que selecionar indo para a direita, certo? Como aqui eu estou no final da frase, eu vou segurar o Shift e eu vou ir para a esquerda. Se eu segurar o Ctrl também, ele pula de palavra em palavra. Acessibilidade selecionado. Então, está selecionada acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá no menu Formatar. Então, vamos lá. Arquivo submenu 1 de 9. Dei Alt F para ir até arquivo. E aí eu vou com a seta para a direita até formatar. Editar, inserir formatar submenu 5 de 9. Então, formatar. Aí agora eu vou para baixo. E aí o segundo é estilos de parágrafo. Texto S submenu 1 de 13. Estilos de parágrafo P submenu 2 de 13. Agora eu vou com a seta para a direita para abrir as opções. Bordas e sombreamento B1 de 11. E eu vou descer até título. Ele tem borda de sombreamento, texto normal, título, subtítulo, aí eu vou até título 1. Texto normal N submenu 2, título T submenu 3, subtítulo S submenu 4, título 1 submenu 5 de 11. E aí eu vou para a direita. Aplicar título 1 a Ctrl mais Alt mais 1 não marcado 1 de 2. Menu submenu. Aplicar título 1. Então, se eu quero usar a formatação que está salva aqui no Google Docs como a formatação do meu título 1, eu vou só colocar aqui aplicar título 1, vou dar Enter, ou eu uso o comando Ctrl Alt 1. Documento selecionado. Estilo de cabeçalho 1 aplicado. Grupo. Descrição do documento navegação marco. Agora ele ficou com a letra bem grande aqui, né? Fez algumas alterações na formatação. Cabeçalho 1 acessibilidade para pessoas com deficiência visual desmarcado. E aí ele vai ler como cabeçalho, como título 1, título de nível 1, né? Quando o leitor de telas passar por esse título. Agora a gente vai fazer com outro título aqui. Deixa eu criar um novo título. Tab.
Nova linha. C, E, R, A. Nova. A, V, S, I, A, U, U. Aí eu tenho agora aqui Nova dois linha. novos títulos que eu vou criar. Cegueira e baixa visão. Ah, mas eu não quero essa formatação que tá ali, eu quero outra fonte e tal. Então vamos fazer isso. Eu vou selecionar a palavra cegueira. Cegueira selecionado. E aí eu vou formatar a fonte que eu quero, né? Arquivo submenu 1 de 9. Claro que com o mouse a gente pode ir ali e clicar na barra que está aparecendo direto. Eu estou fazendo um caminho que como uma pessoa com deficiência visual poderia fazer. E aí Editar, a gente vai... ver, inserir, formatar, texto S, negrito B, Ctrl mais. Formatar, fomos até formatar, seta para baixo, texto, seta para direita. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, negrito é o Ctrl B. Eu vou colocar negrito e eu vou aumentar o tamanho. Tamanho, o submenu 7. Primeiro eu vou colocar o tamanho. Aumentar tamanho da fonte e Ctrl mais Shift mais ponto final 1. Ctrl Shift mais ponto. Ctrl Shift ponto aumenta o tamanho da fonte. E o negrito é Ctrl B. Então, a gente sabendo isso, a gente já pode fazer essas modificações, né? Na fonte do título que a gente quer aplicar. Barra de menus, banner marco. Barra de menus. Cegueira selecionado, região. Aí eu vou colocar Ctrl B. Negrito aplicado à seleção. Negrito aplicado e Ctrl. O tamanho da fonte foi aumentado em 1 ponto. Então, o tamanho da fonte foi aumentado. O tamanho da fonte foi aumentado em 1 ponto. O tamanho da fonte foi aumentado em 1 ponto. A gente agora tem uma fonte em negrito e tamanho maior. Ah, mas eu quero mudar o tipo de fonte também. Então, vamos lá de novo. Acessibilidade, submenu 9 de 9. Abrir o histórico de principal barra de ferramentas. Então, eu usei o Alt A para chegar lá no menu acessibilidade. Depois eu fui com o Tab para ele ir para a barra, né? Que é a barra principal aqui, onde tem uma série de possibilidades de edição do texto. Refazer, imprimir. E aí eu vou com a seta para a direita até ele falar da fonte. Pintar, ou caixa de combinação, estilos, lista, fonte, lista, recolhido, submenu. Fonte, lista, recolhido, submenu. Então, eu preciso de que abra esse submenu para a gente escolher outra espaço, fonte. Expandido, Arial marcado. Então, espaço, ele expandiu e o Arial que está marcado, a gente vai escolher outra. Barra de menu, Tahoma não marcado. Vou escolher Tahoma, que é uma fonte sem inserir, foi uma fonte boa para quem é baixa visão também. Documento selecionado. Fonte Tahoma. Grupo. Então, agora a gente tem uma fonte que é tamanho 16, em negrito e Tahoma. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou de novo lá no formatar. Então, vamos lá. Alt F para ir até arquivo, depois ir até formatar. Arquivo submenu 1 de editar, ver, formatar submenu 5 de 9. Agora, estilos de parágrafo. Estilos de parágrafo, bordas e sombreamento B1 de... E aí eu vou chegar lá no título 1. Texto, título, subtítulo 1, submenu 5 de 11. Aplicar título 1 a Ctrl mais Alt mais 1 não marcado 1 de 2. Menu e ao invés de clicar aplicar título 1, eu vou colocar usar essa formatação em título 1. Usar essa formatação em título 1. Documento selecionado. E aí agora o que estava aplicado como título 1 anteriormente ficou com essa mesma formatação que eu escolhi aqui para esse segundo título. Agora eu só vou aplicar mais uma vez no último título que a gente tem aqui, que é baixa visão. E nesse título a gente pode aplicar usando o comando, né? Baixa visão. Ctrl Alt 1. Baixa visão. Selecionar primeiro. Estilo de cabeçalho 1 aplicado. E aí, se tiver usando um notebook, usar o 1 do teclado numérico, né? Lembrar disso. E o Numlock tem que estar desativado. Fundo azul. Com letras brancas surge na tela. Fim.